tarde, galera. Diário do Cartola no ar. 31ª rodada aí do Brasileirão. A gente vai estar analisando os confrontos, dando as dicas aí pra rapaziada. Última rodada aí, mais uma vez decepcionou os cartoleiros, né? A maioria dos cartoleiros aí, todo mundo se ferrou. A média da rodada foi muito baixa. A média da rodada aí foi basicamente aí os 40 pontos. Quem chegou a 50 aí acabou mitando. Decepção da rodada, Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro era muito favorito, mas o Palmeiras acabou armando uma retranca monstra lá. E o Cruzeiro não estava num dia tão bem também. E o Fernando Praz fez grandes defesas, acabou fechando o gol. E no finalzinho o Palmeiras arrumou aquele golzinho lá e acabou prejudicando todo mundo, que tirou o saldo do Cruzeiro. Com isso, Mike, que era opção, Egídio, Manuel, que acabou não jogando de última hora, Dedé, Fábio, o próprio técnico Marcelo Oliveira, tiveram uma pontuação muito baixa e prejudicou a pontuação de todo mundo. A zaga do Corinthians também foi outra decepção mais uma vez, porque acabou tomando um gol do Vitória e prejudicou bastante gente. Tinha muita gente, tinha o Gil, tinha o Fábio Santos. Ponto positivo da rodada foi a zaga do Grêmio. Acabou não sofrendo gol de novo. Marcelo Gomes foi bem. O Barcos acabou metendo gol. O Alex do Curitiba também, que estava entre as unanimidades e acabou correspondendo, foi bem. E tivemos algumas surpresas, como o Atlético Paranaense ganhando fora, o Fluminense conseguindo uma vitória dentro da Vila Belmiro, o Flamengo 2-0 no Internacional. E a rodada, analisando a seleção da última rodada aqui, a gente pode perceber que foi bem aquém do esperado. Só o Alex e o Barcos, que estavam entre as unanimidades, que acabaram correspondendo. O resto dos jogadores aqui, tirando o Paulo Vitor, que era indicação também, por ser um jogo difícil, ele poder ter algumas defesas difíceis, acabou indo bem, deu 14 pontos. Mas o resto dos jogadores aqui, nenhum desses aqui foi indicado pelo programa. O Flamengo acabou colocando 4 jogadores aqui na seleção, graças à boa vitória que teve contra o Inter. Mas vamos deixar a última rodada para trás aí, tentar se recuperar nessa. Lembrando, rodada no sábado, aí já vem aquela velha zica do sábado. Mas a gente vai tentar analisar os confrontos aí, tentar deixar várias opções boas aí pra gente tentar manter um time equilibrado e ter uma boa pontuação aí. São todos os jogos no sábado, devido à eleição, e só um jogo na segunda-feira. É isso aí mesmo, jogo segunda-feira, 8h30 da noite, São Paulo e Goiás. Polícia Militar alegou que não poderia fazer o clássico, Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, e o jogo São Paulo e Goiás. Eu acho que poderia sim, tanto que poderia ter um jogo São Paulo e Goiás mais tarde no Morumbi, lá para umas 9 da noite, ou quem sabe até umas 10 horas da noite. Mas fazer o que? Aí transferir o jogo para segunda-feira. Vamos começar a analisar os confrontos. Essa é a CBF, né? A CBF é a vergonha do país mesmo, não tem jeito. Analisando os confrontos de sábado, a gente tem aqui 3 jogos teoricamente mais fáceis. Só na teoria mesmo, porque na prática tá difícil. Mas os jogos são Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense joga dentro do Maracanã, Fluminense favorito, tem a volta do Fred. Não acredito em saldo de gol, porque o time do Atlético tem um contra-ataque forte, com o Marcelo, com o Cléo. Mas o Fluminense é amplo favorito, jogando dentro do Maracanã. Então do meio pra frente tem várias opções. O outro confronto da rodada seria Atlético Mineiro e Sport. Porém desse jogo aqui é os desfalques do Atlético, que não tem Guilherme, não tem Tardelli, não tem Luan. E talvez o Levi poupe mais um outro jogador devido à Copa do Brasil no meio de semana. Mas o Atlético é favorito, o Sport fora de casa aí é um time que não põe medo em ninguém, e o Atlético é favorito. E o outro grande favorito da rodada, sem dúvida, Internacional e Bahia. O Internacional talvez tenha alguns desfalques, o desfalque do Alex e o Wellington Silva talvez não jogue. O Abel Braga fechou o treino e não definiu a equipe mais uma vez, para ajudar bastante os cartoleiros aí. Mas o Inter é favorito, tem algumas peças aqui que a gente vai estar analisando. São Paulo e Goiás, São Paulo também é favorito, tá com um jogo segunda-feira, um jogo complicado. Não dá pra você saber como que os jogadores vão jogar. São Paulo tem alguns desfalques de novo, o Pato não joga, o Kaká tomou o terceiro amarelo. E um jogo difícil pro São Paulo, porque o Goiás é um time que joga bem fechado, compacto na defesa, mas o São Paulo é favorito. Um outro jogo aqui que eu colocaria também como favorito seria Chapecoense e Santos. O técnico do Santos já divulgou, vai poupar a maior parte dos titulares do Santos. Não joga Edu Dracena, não joga Aranha, não joga Arouca, não joga Robinho, Lucas Lima, Giovânio.
E se com esses jogadores aí a Chapecoense já seria favorita por jogar em casa, o Santos com o time reserva, a Chapecoense passa a ser mais ainda favorita. Os outros confrontos são confrontos difíceis, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, clássico sem favorito, Corinthians sem Guerreiro, Palmeiras brigando para fugir ali do bolo ali de baixo, Corinthians brigando para se manter no G4. Jogo complicado, jogo difícil, sem prognóstico nenhum, sem favorito, e como eu falei, clássico não dá pra você saber. Basta a gente lembrar Palmeiras e Santos. Muita gente apostou no Fernando Praz, o Fernando Praz acabou dando -3, tinha muita gente com o Robinho, deu -5, e quem pontuou bem foi o Giovani, foi o Gabigol, que quase ninguém tinha. Então é um jogo sem prognóstico, pode dar o Palmeiras, pode dar o Corinthians, pode dar empate, então eu procuro fugir desse jogo. Um outro jogo, Cruzeiro e Figueirense, Figueirense e Cruzeiro. Jogo difícil, por jogar no Orlando Scarpelli, o Figueirense é um time complicado de ser batido. Cruzeiro vai vir aí com o Ricardo Goulart, vai vir com o Everton Ribeiro, Marcelo Moreno. Mas é um jogo difícil pro Cruzeiro. Até acredito que o Cruzeiro possa sair vitorioso desse jogo. Do meio pra frente tem várias peças. Mas é um jogo complicado de se apostar, um jogo para você apostar em uma ou duas peças só, não dá pra gente apostar em vários jogadores do Cruzeiro não. Curitiba e Grêmio é um jogo complicado, o Curitiba dentro de casa aí até tem feito bons jogos, mas o Grêmio fora de casa é um time chato, é um time que marca muito, se defende muito bem. Então é um jogo complicado, um jogo aqui pro empate aqui. Também procuro ficar longe desse jogo aí, uma ou outra peça só do Grêmio aqui, que a gente pode apostar, mas é um jogo complicado. Vitória e Criciúma também, jogo difícil, jogo de dois times que estão lá embaixo. Criciúma fora de casa aí, um time que joga bem mal, mas o Vitória também como mandante aí não é tão bem, então um jogo aí teoricamente é pro empate. E a gente tem o clássico Botafogo e Flamengo lá na Arena da Amazônia. Botafogo, time muito fraco tecnicamente, mas como é clássico, tem aquela motivação extra. E o Flamengo vem com o time reserva, vai poupar também para a Copa do Brasil, então pode ser, por esse fato o jogo acaba ficando equilibrado aí, mas eu procuro ficar fora. Então a gente passando pelos confrontos aqui, a gente tem algumas opções aqui do Cruzeiro, mas os favoritos da rodada não dá pra gente fugir: Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense é muito favorito, Atlético Mineiro e Sport, só tem que ficar de olho qual vai ser o time do Atlético que vai entrar em campo, porque o Levi já falou que vai poupar e ele já tem vários desfalques. E Internacional e Bahia, mais uma vez o Abel Braga fechou o treino, ele não definiu se o Alex volta e se o Wellington Silva joga ou se não joga. São Paulo também é favorito contra o Goiás, apesar de ter um jogo mais difícil, e ser numa segunda-feira, mas na teoria são esses jogos, são esses os favoritos da rodada, onde provavelmente vai estar 90% aí dos times dos cartoleiros vai estar baseado nesses confrontos. A gente vai estar passando análise por posição por posição, e lembrando a galera aí, agradecendo também as visualizações do vídeo aí. O último vídeo aí deu uma bombada, teve várias visualizações. E só pedindo pro pessoal aí se inscrever no canal, dá um joinha lá e divulga o canal no Face aí, divulga nas redes sociais aí pro canal tá crescendo. E o intuito do canal aqui é ajudar todo mundo, dar algumas dicas pra vocês aí, me ajudar também. E vamos lá começar a análise posição por posição. Começando pelos goleiros aqui. Bom, não tem muito o que falar. Para essa rodada aí, a gente tem goleiros pensando em saldo de gol, que seria o Rogério Ceni e o Vitor do Atlético Mineiro. Seriam os dois principais goleiros para a rodada. O Rogério, apesar do São Paulo estar tomando alguns gols, mas o Rogério tem aquele negócio de ele é o batedor de pênalti, batedor de falta. No último jogo no Morumbi ele deu 9 pontos. Então ele passa a ser grande opção pelo Goiás, até porque o Goiás fora de casa não é uma equipe que costuma fazer muitos gols. E o Vitor pelo Atlético Mineiro, mesmo pelos desfalques, mas o Sport fora de casa também é um time que não faz muito gol, e o Vitor passa a ser um ótimo goleiro, pensando isso no saldo de gol. Seriam os dois principais goleiros da rodada. Pensando em defesa difícil, a gente tem o Marcelo Groi, que tem uma ótima média, como o Grêmio tem uma zaga consistente, dificilmente ele toma gol, e então ele passa a ser uma grande opção para a rodada, assim como o próprio Renan do Goiás, que o São Paulo vai atacar bastante, e o Renan é um ótimo goleiro, pode sair com boas defesas difíceis. Na minha opinião, seriam esses 4 goleiros: seria o Marcelo Groi, o Renan, o Rogério Ceni e o Vitor. Para quem pensa em saldo de gol aí, aquele goleiro de mais confiança seria o Rogério Ceni e o Vitor, e para quem está apostando aí em defesa difícil aí, é o Renan e o Marcelo Groi. Seriam os dois goleiros pensando em defesas difíceis. A gente tem os goleiros do clássico, tanto o Fernando Praz quanto o Cássio são bons goleiros, só que clássico é complicado de você apostar.
No último clássico Palmeiras e Santos, o Fernando Praz saiu com -3. Nesse jogo contra o Cruzeiro ele imitou, mesmo tomando gol, mas deu 13 pontos. E o Cássio, o Corinthians tem um bom sistema defensivo. Quando joga contra equipes grandes assim, acaba não tomando gol, acaba fazendo grandes jogos. Pode ser um bom goleiro também, mas como é clássico eu prefiro ficar fora. Então, analisando a rodada aqui para os goleiros, seriam essas opções. Vamos passar para os laterais agora. Bom, chegando nos laterais, rapaziada, não tem muito que a gente fugir também. As duas grandes opções da rodada para mim seriam os do Atlético Mineiro, tanto o Douglas Santos quanto o Marcos Rocha, que joga contra um time tecnicamente muito fraco, que fora de casa não costuma oferecer perigo para seus adversários. E o Atlético dentro da Independência é muito forte. Porém, tem a questão que o Levir falou que vai poupar jogadores, então tem que ficar de olho para ver se o Douglas Santos e o Marcos Rocha jogam realmente. Uma outra opção de lateral seria o Mike. Mesmo jogando fora de casa, mas o Mike está tendo uma pontuação legal, está tendo 4, 5 pontos, mesmo sem o saldo de gol. E como o Figueirense é um time que ataca bastante, deve render várias roubadas de bola. Outros dois laterais que eu indicaria seriam os dois da Chapecoense, tanto o Rodrigo Biro quanto o Fabiano, devido ao jogo que tem contra o Santos. Santos desfalcado, com o time praticamente reserva, e a Chapecoense em casa é muito forte, então seria outra opção. O Fabrício do Internacional seria uma boa opção pelo jogo contra o Bahia. A principal opção de lateral do Internacional seria o Wellington Silva, mas o Wellington Silva está como dúvida e não definiu ainda se o Wellington Silva joga ou se não joga. O Abel fechou o treino, não definiu. No último jogo o Wellington Silva saiu com desconforto na coxa de novo, e como ele já teve um problema muscular, então ele é dúvida, então tem que ficar ligado. Se ele jogar, a grande opção, principal lateral do Internacional. Se ele não jogar, o Fabrício passa a ser uma boa opção. Mas os principais laterais para a rodada seria os dois do Atlético Mineiro, que seria o Marcos Rocha e o Douglas Santos, junto com o Mike e os dois da Chapecoense. Esses seriam os principais laterais para a rodada, analisando os confrontos. Os laterais do Fluminense eu não indico, porque o Fluminense é um time muito inconstante, que dentro de casa sempre acaba levando o gol. Vamos passar para o zagueiro aqui agora. Acho que os laterais ficou bacana aí as opções. Chegando nos zagueiros aqui, vamos colocar aqui nos provável. Chegando no zagueiro, rapaziada. Bom, a gente tem o Pedro Jeromel, que em casa foi mal, mas no último jogo fora de casa ele deu 7 e pouquinho. Então fora de casa ele tá tendo mais roubada de bola do que dentro. Então ele passa a ser uma boa opção. Tem um jogo difícil, complicado, mas é uma boa opção. Assim como o zagueiro do Atlético Mineiro, talvez seja um dos principais da rodada, o Gemerson. É um zagueiro que mesmo sem o saldo de gol ele consegue pontuar devido às suas roubadas de bola. E como o Atlético tem um jogo favorável, o Gemerson se torna a grande opção para a rodada. A gente tem o Hernando do Internacional também. Esse está confirmado. O Paulão seria boa opção também, mas o Paulão ainda é dúvida, não sabe se volta ou não. E o Hernando, pelo jogo, ele pode ser um ótimo zagueiro para a rodada. Assim como o Edson Silva do São Paulo, que vem tendo várias roubadas de bola e vem jogando bem, e joga contra o Goiás, onde o São Paulo é favorito, também seria uma boa opção. A gente tem o Rafael Lima da Chapecoense também, devido ao jogo, devido ao Santos estar bem desfalcado, também é uma boa opção de zagueiro. Para essa rodada aí o zagueiro está complicado, não está muito fácil não. A gente tem o Gil do Corinthians, que nesses jogos grandes assim, ele sempre tem várias roubadas de bola, joga contra o ataque do Palmeiras, mas aquilo que eu falei, clássico, eu prefiro ficar fora. O Dedé é aquilo que eu falei. No último jogo aí, todo mundo que assistiu o Cruzeiro e Palmeiras viu o tanto de passe que o Dedé erra. Ele tenta lançar bola toda hora, ele não tá roubando mais bola como antes, então o Dedé eu não indico mais ele. Na última rodada lá contra o Vitória ele só foi bem porque ele teve o saldo e fez o gol, senão ele teria ido mal de novo. Então o Dedé, pelo preço dele, eu não indico o Dedé. Então, para mim, as principais opções de zaga seriam o Gemerson do Atlético Mineiro, o Hernando do Internacional e o Edson Silva do São Paulo. E para quem está pensando em roubada de bola, o Pedro Jeromel, que fora de casa ele pontua melhor do que dentro de casa. Essa é a verdade. Para mim, esses seriam os zagueiros da rodada. Tá meio complicado de apostar em zagueiro essa rodada aí, não tá muito fácil não. Porque a gente sempre aposta na zaga do Corinthians, na zaga do Cruzeiro. E o Corinthians tem um clássico e o Cruzeiro acaba jogando fora. Então é complicado. Tem um zagueiro baratinho aqui que é o Atlético Mineiro que vai jogar, que é o Thiago, da base do Atlético.
Então, pelo preço dele, 3 cartoletas. Então, para quem tá sem dinheiro aí também passa a ser uma boa opção. Os zagueiros acho que ficou isso aí mesmo. Não tem mais muito o que falar não. Se tiver que apostar em um do Cruzeiro, eu prefiro o Léo, que ele pontua melhor que o Dedé, sem o saldo de gol. Mas a zaga aí de mais confiança aí seria a zaga do Atlético, a zaga do São Paulo e a zaga do Internacional. E também correndo por fora a zaga da Chapecoense. Vamos passar para o meio campo agora. Meio de campo, o D'Alessandro volta. O D'Alessandro descansou no último jogo. E pelo jogo que ele tem contra o Bahia, no Beira-Rio, provavelmente o Alex não joga. Então todas as bolas paradas vai sobrar para o D'Alessandro. Então o D'Alessandro é o principal nome da rodada. Unanimidade, não tem como deixar fora. A gente tem como unanimidade aqui também o Conca, que também joga em casa contra o Atlético Paranaense. E não dá para deixar o Conca de fora. Esses seriam os dois principais meias para a rodada. Assim como o Paulo Henrique Ganso. Ganso não foi muito bem no último jogo, mas no jogo no Morumbi ele jogou bem, fez gol e pelo jogo ele passa a ser uma ótima opção. Até porque o Kaká não joga, então todas as bolas vai passar no pé do Ganso. Seriam as 3 principais opções da rodada. A gente tem também o Everton Ribeiro, que sempre pontua bem, independente de gol, mas ele sempre está pontuando bem. Tem um jogo difícil fora de casa, mas é uma boa opção sim também. Assim como o próprio Arangues do Internacional, vem pontuando bem nos últimos jogos. E devido ao jogo ele se torna uma grande opção também para a rodada. Assim como o Ricardo Goulart, não aconselho ir com os dois, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, porque é um jogo fora de casa, um jogo difícil. Mas um dos dois aí dá pra gente estar apostando sim. Seriam esses os meios da rodada. A gente tem o Wagner também do Fluminense, devido ao jogo também, pode ser uma boa aposta. Do Atlético Mineiro é complicado de indicar alguém do Atlético, porque a gente não sabe se o Levi vai poupar ou não. Mas se jogar, o Dátulo também é uma boa opção, devido ao jogo. Só tem que ficar ligado aí, porque o Levi não definiu o time ainda, não sabe quem vai jogar. Assim como o Maxwell também, o Maxwell e o Dátulo são duas boas opções. Se jogar, tem que ficar de olho devido ao jogo. Mas os principais meios da rodada não dá muito para fugir. D'Alessandro, Conca, Paulo Henrique Ganso e os dois do Cruzeiro aí. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e mais o Arangues do Internacional. O Alex do Inter também seria uma ótima opção, mas como o Alex também sentiu um desconforto aí, não é dúvida ainda, então tem que ficar ligado para ver se vai jogar ou não. O Abel não definiu o time mais uma vez, vai prejudicar todos os cartoleiros aí. Acho que o meio campo ficou isso aí, tem bastantes opções. Não indico o Alex nessa rodada, porque é um jogo complicado contra o Grêmio, jogo difícil. Vamos passar para os atacantes aqui. Atacante aqui a gente vai chegar no mesmo dos meias, não tem muito que fugir. Fred, principal atacante da rodada, joga no Maracanã contra o Atlético Paranaense. O Fred vem fazendo vários gols. Marcelo Moreno, apesar da fase do Cruzeiro ele não tá marcando gol, mas é um atacante perigoso e que sempre pontua independente do gol. E a gente tem também o Nilmar, devido ao jogo contra o Bahia, joga em casa. E Nilmar também seria o favorito da rodada. A gente tem também alguns outros atacantes aqui correndo por fora, que seria o próprio Dudu do Grêmio. Joga fora de casa, um jogo difícil, mas como o Grêmio joga fechadinho e o Dudu é um jogador rápido de contra-ataque, ele pode ser uma boa opção. Assim como o próprio Walter do Fluminense, também é boa opção. O Thiago Luiz da Chapecoense, devido ao jogo, o Santos vai jogar muito desfalcado e pelo jogo, por jogar em casa, assim como o Leandro também passa a ser boa opção. No Atlético Mineiro a gente tem o Carlos, ficar ligado se ele vai jogar ou não, também tem boa opção devido ao jogo. Mas os 3 principais atacantes da rodada, atacante que deve estar na 90% dos times, é o Fred, o Nilmar e o Marcelo Moreno, porque o Marcelo Moreno, independente de gol, ele sempre pontua bem. A gente vai passar para os técnicos, e o técnico é aquilo que eu já falei no vídeo passado, para a galera se ligar no técnico, que o técnico às vezes, a pontuação do técnico faz diferença. Nessa rodada aí, por exemplo, na última rodada, todo mundo tinha o Marcelo Oliveira, e o Marcelo Oliveira deu apenas 2,75. E quem foi com outro técnico aí, ou com o Felipão, ou com o Luxemburgo, o Felipão deu 5,99, o Luxemburgo deu 6,11. E isso, querendo ou não, faz uma diferença no final da pontuação. O técnico para essa rodada, favorito da rodada, Abel Braga, pelo jogo, pelo time. Então Abel Braga se torna favorito, assim como o Muricy Ramalho também é boa opção, e o Cristóvão Borges.
Pra quem tá sem dinheiro aí, a gente tem alguns técnicos mais baratos. O Leverkusen também, pelo jogo, também é uma ótima opção. E um outro técnico que é um pouquinho mais barato seria o Ney Franco do Vitória. Joga contra o Criciúma em casa, favorito. Então seria uma ótima opção também. Os técnicos ficam por aqui. Principal mesmo é o Abel Braga, não tem como fugir. Acho que a maioria dos cartoleiros vai com ele. E se o Inter conseguir uma grande vitória contra o Bahia, ele tem tudo para pontuar bem. Lembrando, rapaziada, a rodada é sábado, então você já sabe, né? Sábado é zicado. O último rodada que a gente teve no sábado aí, a pontuação não foi muito boa. Eu não sei o que acontece sábado, é complicado. O time parece que joga cansado, joga desmotivado, não sei o que acontece. Mas como essa rodada todos os jogos são no sábado, vamos torcer pra zica passar e a gente ter uma rodada legal e ter uma pontuação boa, porque tá difícil, essa é a verdade. Quando você pensa na rodada aí que você vai fazer 80, 90 pontos aí, onde você faz 40, 50, então tá complicado. Tem jogos difíceis, jogos equilibrados. As unanimidades da rodada, que é Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Sport, Internacional e Bahia. Se você for analisar os confrontos, os times são favoritos, porém sempre tem aquele risco de dar uma zica, porque o Fluminense toda vez que joga no Maracanã e é muito favorito, ele acaba decepcionando. Na última rodada aí, ele ganhou do Criciúma lá de 4-2, mas acabou tomando 2 gols e prejudicou muita gente, que tinha alguns defensores do Fluminense. E tanto o Fred quanto o Conca não teve aquela pontuação que todo mundo esperava. Quem acabou mitando foi o Wagner. Atlético Mineiro Sport, o Atlético é muito forte e independente, porém tem muitos desfalques e talvez o Liverpool poupe mais um outro jogador, então tem que ficar ligado nisso aí. E Inter Bahia é aquela coisa, o time do Internacional é muito forte, é muito favorito contra o Bahia, mas o Bahia já aprontou algumas aí fora de casa aí, então tem que ficar ligado. Torcer para dar tudo certo aí, as unanimidades vencer, e aí com mais um ou outro jogador do Grêmio, do Cruzeiro aí, você conseguir uma pontuação legal. Desejar sorte para todo mundo aí. Agradecer aí todo mundo que tá acompanhando o canal aí, acompanhando os vídeos. O último vídeo aí teve várias visualizações. Pedindo pra rapaziada se inscrever no canal. Entra lá no YouTube, entra no canal, se inscreve. Quem tem conta lá é só usar sua conta. Quem não tem, cria uma conta no YouTube rapidinho. Se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo. Compartilha aí nas redes sociais aí, pra tá ajudando o programa, tá ajudando o canal, fazendo com que o Diário do Cartola venha crescer cada vez mais aí. O canal aí, o intuito do canal é ajudar todo mundo aí, para aqueles mais velhos, para aqueles que estão começando agora. E vamos lá, vamos para mais uma rodada. Vamos ver o que acontece nessa rodada aí, torcer para Zica ir embora e a gente conseguir uma pontuação legal. Próxima rodada a gente tá de volta. Sorte para todo mundo aí. Um pouquinho de sorte para mim também, né, que eu sou filho de Deus. Um abraço pra galera aí e até a próxima. Valeu.